Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento, uma ex-executiva que virou professora, mentora, consultora e mais um punhado de coisas. Eu adoro dizer isso porque a gente pode ser tudo aquilo que a gente quiser, não é? E eu estou aqui para conversar com o meu super amigo Ronaldo Souza, que vai nos abrilhantar mais uma vez com a sua presença, não é, Rô? Oi, minha amiga, brilhantar porque lisonjeado. Obrigado. Como a Tati disse, eu sou o Ronaldo Souza, jornalista, sou celebrante de casamento, apaixonado por artes e artesanatos. Estou trilhando aí, começando a trilhar meu caminho na área da educação também. Depois eu conto mais para frente, mas ainda estou em fase de preparação. E estamos aqui para bater aquele papo gostoso de toda quarta-feira no nosso canal Ideias Benditas. E hoje a gente vai falar de algo muito interessante. Quem nunca ouviu? Olha, não esquece de levar aquela blusa, hein? Vai fazer frio hoje. Mas não tá nem assim. Vai fazer frio que eu tô falando. Tomou café? Não pode sair de barriga vazia. Tem que tomar café. Quero ver se um dia eu sumir dessa casa, o que que vocês vão fazer? Nós vamos falar das mães. E o nosso tema de hoje é o que carrego de minha mãe. Bom, eu já vou voltar a nossa conversa contando que lá em casa o papel, né, quem exerce esse papel de ficar dando essas recomendações não sou eu, é o maridão mesmo, É o pai? é o pai. É, sempre foi ele que levanta de madrugada e vai cobrir a criança quando ainda eram pequenas, né, que tá de pé no chão e fala: "Bota um chinelo". E aí eu acho que porque como ele já faz isso, para que 2 fazerem, né, eu fico mais na minha. Na sua casa como é que era? Minha casa sempre foi assim. A mãe, eu lembro que eu estudava cedo, né, desde a pré-escola. E sempre gostei. Mas era esse cuidado, essa preocupação. Não pode ser sem tomar café. Olha o chinelo, vai ficar resfriado. Leva a blusa que vai esfriar mais tarde. Não esquece o guarda-chuva, vai chover, mas não tem nem disso. Vai chover, eu tô falando pra você. E chovia. Se não levasse, tomava chuva, né. É verdade, é É. verdade. Entre outras coisas, a gente carrega muito de nossas mães, né, Tati? Muito, Rô, muito. E a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar, né, como eu gosto sempre de contar para quem está assistindo a gente não combina nada. A gente traça um cronograma de temas e aí a gente começa a conversar sobre isso, para exatamente ter essa verdade na gente, né, e essa espontaneidade. Então, sejam coisas bacanas que a gente fala, seja um monte de abobrinha, é tudo bem espontâneo, né. E a gente estava falando um pouquinho antes, eu estava mencionando, como foi muito mais fácil para eu perceber tudo aquilo que eu carrego da minha mãe, que é uma pessoa abençoada, super presente na minha vida, amo, assim, de paixão, e na hora que ela assistir isso vai morrer de se emocionar, embora ela não seja chorona como eu sou. Um beijo Dona para ela. Ângela Dona Ângela, nossa fã, de vez em quando ela bota uns comentáriozinhos aí também. Mãe é mãe, né? Oh, Mas vai. enfim, foi quando eu saí de casa, né, minha família está lá no Rio, minha mãe mora lá, e eu vim morar no interior de São Paulo, então esse distanciamento, facilitou muito essa percepção do que eu reproduzo com as minhas filhas, isso é um outro fator, né, quando a gente vira mãe, a gente entende muito mais a nossa mãe do que antes disso, e essa percepção, né, do que eu trago comigo, do que aquela experiência, aquele convívio, aquele amor, a gente convive até hoje, lógico, né, é aquela coisa da atenção da mãe, né, eu gosto muito disso, ela me ensinou muito isso, a minha mãe é muito atenta às pessoas, sabe. Ela é daquelas que pergunta: "O que que você tem?", só pelo seu alô, né, e não só comigo. Às vezes, quando ela não tem muita intimidade, ela ainda demora um pouquinho para, né, fisgar ali a pessoa,
mas ela tem sempre essa intenção, sabe, de saber como é que você está, de ver se ela pode ajudar. É uma pessoa muito justa, assim, muito, não sei nem se é justa a palavra, mas é também justa, mas o que eu quero dizer é assim, e isso é uma coisa que eu, se eu não conseguir carregar 100%, mas eu ainda, espero um dia ser como ela nesse ponto. Sabe aquela pessoa que ela tem a opinião dela, que é sempre muito forte, e você tem a sua. Ela vai te levar num embate, né, até um certo momento. A partir daquele momento, quando ela entende que você está convicto da sua posição, é impressionante a capacidade que ela tem de se, não de se recolher, mas de se colocar à sua disposição para te ajudar a realizar aquilo que você quer, do jeito que você quer, mesmo que aquilo não seja a vontade dela, sabe. Isso com filho é Sim. muito difícil, né. Então posso dar o exemplo aqui de quando eu resolvi me casar e vim morar no interior de São Paulo, porque eu que saí de casa, né, eu que saí do Rio e vim para cá, porque a família dele é daqui, enfim, eu estou aqui há quase 30 anos. A minha mãe, até hoje ela fala, entendeu? Ela se posiciona, não é que ela, ela aceitou e tudo virou uma maravilha, não, ela se posiciona até hoje, mas ela sempre, sempre, 100% e 10% das vezes que eu precisei de qualquer coisa, de qualquer ajuda, de ajuda na mudança inclusive, entendeu? Ela estava lá, sabe? Ela fala: "Olha, é isso que você quer? Já expus todas as possibilidades. Você está convicta de que é isso? Então vai, minha filha, vai ser feliz e eu vou fazer de tudo, né, para propiciar isso". Fiquei até emocionada. Eu tô vendo. Vai Dona daí. Ângela. Dona Ângela doutora, né, você me falou. Doutora, é, maravilhosa. Que orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha mãe também, a dona Teresa. Uma mulher muito simples, não tem muito estudo, mas sempre foi uma mãe muito presente, muito dedicada, muito carinhosa. Passou Que por coisas delícia. muito difíceis na vida, muito difíceis. E aí, daí vem uma força que carrego comigo, que vem dela, vem de meu pai também, mas hoje estamos falando que carrego de minha mãe, né, De minha mãe, lógico. de minha mãe. Então, de minha mãe eu carrego muito essa força, essa luta, essa vontade de viver e a resiliência. Trazendo um pouco a história da minha mãe, aproveitando que a gente começa falando delas, né. Minha Aham. mãe é da cidade de Cunha, que fica aqui no interior de São Paulo, é razoavelmente próximo aqui a Aparecida, é um lugar muito delicioso e era da zona rural, na roça, Ai, como se come bem nessa cidade, hein? muito. De uma família que eram 10 filhos, né, uma faleceu, caiu no rio, morreu afogada. E Meu Deus. meu avô ficou doente, veio a falecer quando minha mãe tinha 8 anos de idade, então imagina, 10 irmãos, ela tinha 8. Então vem uma história de vida bem, dá para escrever um livro. Vem uma história de vida bem difícil, depois a minha mãe teve o primeiro casamento, ela perdeu 3 bebês que nasceram, faleceram, houve a separação, depois o recomeço de vida, que ela conheceu meu pai, aí os 2 resolveram se unir, ela já tinha, meus 2 irmãos, um casal, o Val e a Lúcia, né, a Lúcia era mais velha, e da união do meu pai, eu nasci, Esta somente eu. maravilha da natureza chegou. Enfim, perdão, enquanto o tempo passa, O trem tá passando aí, ele sempre vem nos brindar, né, com a sua bem, buzina. mas, olha, diante de todas as coisas, esses meus 2 irmãos, a Lúcia e o Val, eles vieram falecer, cada um de uma forma. Entre um e o outro também, o meu pai faleceu. E Uau! eu pois é. E aí, nesse espaço de tempo, eu pude olhar para aquela mulher que sempre foi tão forte, se fazer frágil também. E ali,
eu tive que entender também o como eu precisava usar tudo que eu tinha dela para ser apoio para ela. Então foi uma experiência bem interessante, e tem sido uma experiência bem interessante. Mas ela sempre foi essa pessoa que nunca deixou a peteca cair, ela é uma referência na família. Aham. Então, todos os irmãos, os sobrinhos, a maioria deles que moram fora, sempre tentando contato. Eu lembro que quando eu era criança sempre vinha um primo da roça morar com a gente, fazer um tratamento de saúde, ou precisava vir estudar na cidade, ficava em casa. Sempre teve esse lance dela também ter uma certa liderança, de ir atrás e procurar um médico e levar para cuidar, sabe. Ela tem essa veia de cuidadora nela, sabe. Aham. E aí, isso sempre, foi essa referência forte para mim. Mas uma das propostas nossas do diálogo de hoje também é falar o que a gente carrega e às vezes coisas que a gente descobre que a gente não precisa carregar também. Uhum. Eu percebi que, por exemplo, a terapia me ajudou bastante, sabe, Tati? Mas na história de luta da minha mãe, de vida dela, que teve muitos momentos difíceis, muitas vezes uma situação que precisa ser resolvida com: "Espera aí, vou olhar com mais tranquilidade, não, vou resolver assim, Uhum. assim, sabe". Num primeiro momento vem aqui: "Meu Deus, não", vem o desespero primeiro, porque a vida Aham. sempre ofereceu muito disso para ela. E eu comecei a perceber, sobretudo na minha vida profissional, quando apareciam muitos dos desafios, eu agia dessa forma. Eu me lembro uma vez de uma chefe que chegou para mim, apresentou tudo, aí eu falei, apresentou uma proposta nova para fazer, aí eu tive alguma reação, né, e passou um tempo, a gente foi conversar de novo, ela falou assim: "Eu só não estou conseguindo entender, porque todas as vezes que a gente traz uma proposta nova, você sempre você executa da melhor maneira. Eu tenho extremamente confiança em você, mas você sempre pega e parece que é uma coisa do outro mundo". Aí eu parei para analisar que realmente Uhum. eu estava carregando, isso comigo, eu estava carregando esse jeito de transformar, de olhar para as coisas como um grande problema, quando na verdade não é. Mas Uhum. isso não é uma coisa, assim, pode vir a me prejudicar, pode vir me atrapalhar, mas isso não é uma coisa ruim, maldosa ou Não é tóxica um por parte dela. defeito, né, não é um Não, defeito, não não é é um isso, é só defeito. uma característica, é uma forma que a pessoa aprende a lidar com a vida, né, e que a gente, lógico, por essa convivência, né, por essa influência direta que as mães têm sobre nós, naturalmente algumas coisas a gente absorve sim. Uma coisa, quando eu fui demitido em dezembro do ano passado, minha casa é nos fundos aqui da casa da minha mãe. Na verdade eu moro na casa da minha mãe, então, assim, a gente só tá no mesmo dividindo o mesmo quintal. E aí quando eu cheguei, fui demitido e já voltei, ela: "Por que que você voltou?" Me parou no quintal. Eu falei: "Fui demitida". Ela: "Meu Deus do céu, mentira, e agora?" Eu falei assim: "Agora que eu sou filho da dona Teresa, do seu Afonso, pessoas muito trabalhadoras que me ensinaram o valor do trabalho, então eu não tenho medo de ter que fazer qualquer coisa honesta para sobreviver, eu sempre vou fazer, Sim. então, tá tudo certo". Aí ela: "Ah, tá bom, é verdade". Aí ela se acalmou. Se acalmou. É muito lindo isso, né. E como a gente vai vendo, que essa influência vem de todas as gerações, né. O quanto as nossas bisas influenciaram as nossas avós, que influenciaram as nossas mães, que influenciaram a nós, né. Talvez isso fique muito mais claro, né, assim, nessa sequência feminina aí de mudança de geração, porque a boa parte de nós, né, em algum momento se torna mãe, gera ali dentro de si uma criança, e aquilo, né, eu costumo dizer que é
maior amor, né, eu só entendi o que é o amor de verdade quando as minhas filhas nasceram, né. Quando eu olhei para aquilo e falei: "Nossa, não tem, assim, para mim, né, isso é uma coisa muito pessoal, eu não quero de jeito nenhum, porque eu acho que tem um discurso meio chato, né, de que toda mãe tem que ter amor incondicional, tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada, né. Cada um lida com os seus filhos como consegue, dando o melhor de si. Então não é uma Exato. regra, não tô pra mim, né, não tem amor maior, nem o amor que eu sinto pela minha mãe, né, eu não consigo, não tem como medir amor, é meio bobo isso, mas assim, Não, amor pelas minhas filhas, sem dúvida nenhuma, tá assim, acima de qualquer comparação. Não tem homem, não tem pai, não tem mãe, não tem nada, é por elas mesmo. Talvez eu viva dessa forma, porque senti isso da minha mãe, né, então recebi isso de alguma forma. Mas é muito interessante como a gente vai vendo isso, crescer, sabe. Quantas uhum. famílias aí nem falando da minha família só não, mas quantas famílias você vai vendo essa relação e melhorando, sabe. Às vezes uma avó mais cruel, porque tem, né. Vamos combinar que não é porque você pôs alguém no mundo que você virou santa, né. Não, de Tem forma muita mãe alguma. aí nenhuma, nenhuma. Então você via, assim, principalmente quando você escuta histórias, né, histórias mais antigas de famílias, aí você fala: "Ah, não, porque a minha avó, a minha bisavó era uma pessoa ruim, era mesquinha, era assim, não dava carinho, não gostava de abraçar". E aí você vê, né, que a filha daquela avó, né, da sua bisavó, era uma avó, já veio um pouco diferente, já conseguiu passar coisas, né, outros valores, outro comportamento para as suas filhas, que quando tiveram filhos, e de repente você chega numa geração mais atual, tão amorosa, tão calorosa, tão distante daquilo que foi a ancestralidade, né. Estou falando isso pelo que você falou, do que a gente não carrega, né, o que a Uhum. gente não carrega, a gente não precisa, não é determinante, né, porque a minha mãe era assim, eu vou ter que ser. Não, pega só o que é bom, né, aquilo que você admira na sua mãe, né, e se não tem nada, pega, se espelha naquilo que você não deve ser, né, vai construindo outra história, acho que é possível. É, e a gente acha que a gente carrega, Tati, muitas coisas que a gente não percebe, que às vezes, Sim. as pessoas que vivem com a gente apontam: "Nossa, você tá fazendo igualzinho a sua mãe faz", né. Eh, é, são coisas que a gente não percebe, porque a gente cresceu, vamos dizer, dentro dessa cultura da nossa mãe, do Uhum. jeito de ser que vem de vó, de bisavó, ou de coisas que ela foi criando por meio do caminho, né. E realmente a gente não se dá conta muitas vezes que a gente repete esses gestos, às vezes em coisas simples, viu. Coisa do jeito de cuidar da casa, do jeito de pegar Ó, numa vassoura, do jeito de estender uma roupa para secar. Porque é coisa que a gente foi aprendendo, a gente vai carregar com a gente e sabe que sim, funcionava, né. "Olha, sim. funcionava pra minha mãe, vai funcionar para mim, vai funcionar para meu filho". É assim, A né. gente nem E questiona, né, é assim. não. O jeito de arrumar a mesa, lá em casa tinha uma coisa, assim, muito de um jeito dela, hoje ela já nem liga mais tanto para isso não. E minha mãe sempre, né, como você falou, minha mãe sempre foi uma pessoa de estudar muito, de trabalhar muito, então ela não era, diferentemente da maior parte das mães daquela geração, ela nunca foi uma mãe de ficar em casa, nunca foi de fazer a comida, ela sempre estava trabalhando. Isso eu tenho muito comigo, né, muito, muito mesmo, essa coisa, eu falo, né, do meu grande amor da minha vida são as minhas filhas, mas eu nunca deixei de trabalhar por causa delas e nunca me senti culpada por isso, né, eu tenho isso muito claro. Eu seria muito infeliz se eu ficasse dedicada 100% a às minhas filhas, à escola, à casa, à comida. Acho lindo quem consegue, quem está E feliz se assim, tá identifica, tudo bem, né. se identifica com ele. Para mim, não, né, eu exercito esse meu amor por elas, buscando sempre oferecer o melhor para elas, né, como via minha mãe fazendo, né, como via, assim, minha mãe estudando sempre muito, com das dificuldades, né, que a vida apresenta para todos nós, né, cada um na sua Uhum. medida,
Meus pais também se separaram, eu tinha 3 anos, você imagina, há 50, quase 50 anos atrás, né, você ter aí uma mãe desquitada, minha mãe ainda é desquitada, tem umas coisas muito loucas na história desse nosso país, né, a minha mãe recentemente não, mas, há pouco tempo eu fiquei sabendo, entendi isso na verdade. Quando ela separou do meu pai, por uma questão de legislação, né, ela usava o CPF do meu pai, mulher não tinha CPF, era uma coisa louca, né, então você imagina como uma mulher com essa cabeça que se separa numa época tão e ela sempre foi feminista, sempre lutou pelas causas, então eu tenho uma influência muito bacana, sabe, muito positiva dela. sim. E fui levando isso para as minhas filhas do meu jeito, né. Uhum, uhum. Quando a gente fala daquilo que não é tão, né, que eu não quero carregar, carrego, mas às vezes não queria carregar, um nível de exigência muito alto, sabe, uma coisa de: "Olha, para você ser alguém na vida, você precisa, né, ser não vou dizer ser sempre a melhor, não era essa a cobrança que eu tinha não, mas era uma coisa assim, você tem que se destacar, você tem que fazer diferente, você tem que ir além, você tem que se esforçar, né". Uhum. E aí, tadinha, vejo minha filha hoje fazendo as provas da escola, se descabelando porque tirou uma nota na média, né, porque quer sempre tá eu falo: "Meu Deus do céu, não consegui não repetir a mesma coisa, pobre das minhas filhas". É uma mulherada tudo com o sarrafo lá no alto, sabe, tudo muito da vida, mas enfim, é o melhor que eu pude fazer. Olha que responsabilidade para mim estar nesse canal com você, hein. Meu Deus do céu. Imagina, eu aprendo tanto com você, meu amigo, Ah, imagina. aprendemos um com o outro então, que bom. Amiga, eu fiquei pensando também naquelas relações, porque existem mães tóxicas, Sim, sim. né, e às vezes, como você falou, se não é porque ficou mãe, porque virou um anjo de candura, que mudou, caiu um superpoder, não é nada disso. A gente, infelizmente, a gente vê relatos e existem novelas que mostram bem isso pra gente, que às vezes no contato do dia a dia a gente não vê, não repara, mas assim, existem mães que, eh, constroem, ajudam a construção, até uma construção meio que perversa muitas vezes da personalidade do filho, porque assim que elas são, que elas veem o mundo, um mundo cruel e acaba, né, formando um indivíduo, né, o filho dela, a filha, com esse jeito de ser também, sempre na 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 posição de ataque, defensiva, de conquista e que precisa ser melhor em tudo, nem que por isso tem que passar a perna no outro para conquistar as coisas que precisa conquistar. Muito disso é, infelizmente, muitas vezes passado pela mãe. Ela tem esse poder. Os Sim, filhos os filhos vêm, eu acho que para a vida de um pai e de uma mãe, vêm com uma grande carga de responsabilidade, né. Eles vão crescer, amadurecer, vão fazer as próprias escolhas? Sim, mas vamos trazendo aí para a mãe a grande responsabilidade e missão de educadora que a mãe tem de ajudar na formação de caráter do filho, né, da filha. É uma missão muito grande, eu acredito que até divina mesmo, né. Então, assim, não que a mãe, ela eu me lembro uma vez, uma tia minha, eu era criança, acabou tendo uma discussão com um primo. Eles estavam na cozinha e eu na sala, estava fazendo a visita, não teve como não ouvir. Lembro de ouvir ela ficou chateada com alguma coisa que ele falou e eu ouvi ela falando, chorando assim: "Eu criei meus filhos para ser gente honesta e trabalhadora, não para ser doutor". Então eu vejo assim como a missão primeira das mães, né, essa questão de mostrar para os filhos serem gente honesta e trabalhadora, e o resto são escolhas
incentivos, esses caminhos que serão Vão escolhidos. acontecendo conforme as escolhas dos filhos, né, conforme as nossas. Exatamente. Isso também tem uma outra coisa que eu só fazendo um parêntesezinho, é claro que tudo isso que a gente está falando da responsabilidade da mãe, da missão da mãe, não exime os pais, né, de participarem É ativamente dividido, da construção dessa identidade. É que hoje a gente está falando aqui do papel da mãe, né, por então favor. que fique claro, porque senão tem muito homem aí que acha que entrega para a mãe, que a mãe cuida, né, se der certo, o mérito é do casal, se der errado a culpa é da mãe. Não é assim não, Não, né. ao A gente pode machismo. até fazer um outro programa falando sobre isso. É, machismo nós não toleramos aqui no nosso De canal, nem na jeito nossa vida. nenhum, de jeito nenhum. Mas enfim, até me perdi no meu parêntese. O que eu Perdão. estava não, eu que me perdi mesmo. O que eu estava falando era dessa coisa da construção do outro, sabe, que a gente precisa fazer com aquilo que a gente tem de melhor. Então, se você não é uma pessoa, né, tão bacana assim, se você não é enfim, se você mesmo ali enquanto mãe não conseguiu, né, exercer esse papel da mãe tradicional, típica ali, que todo mundo espera, foca naquilo que você tem de melhor. Passa o que você tem de melhor para o seu filho. E os filhos, por sua vez, né, devem também focar naquilo que aquelas mães lhe deram de melhor. Às vezes é uma mãe toda atrapalhada por qualquer situação da vida. Não nos cabe ficar julgando, né? Mas em algum momento aquela mãe te olhou com carinho, sabe? Te fez alguma coisa que te fez muito bem, serviu de exemplo em uma situação que tenha sido. Se apega a isso, né? Às vezes a gente vê, tantos filhos e filhas reclamando dos seus pais, dizendo que os pais não fizeram, não isso, não aquilo. Gente, eles fazem aquilo que eles podem fazer, que eles conseguem fazer, né. Eu não consigo ou não é não consigo, né, não sou tão nobre assim não, mas eu tento, né, não ver, né, nessas atitudes uma maldade intrínseca. Claro que tem pessoas que têm uma índole, mas é a infinita minoria, né, das pessoas que são assim. No geral, quando a gente aí vou falar em causa própria, né, quando a gente erra, é tentando acertar, é porque a gente não deu conta de fazer diferente, né. Então acho que pensar aí nesse olhar para as mães e o que a gente carrega das nossas mães, para que seja sempre a melhor parte. Acho que a É. gente tem falado bastante sobre isso, né, esse olhar Uhum. para a melhor parte de uma situação, de alguém que você convive no trabalho e também, né, da sua mãe, acho que é importante. É, eu acho que a gente pode é tão gostoso ouvir das outras pessoas, né. "Ah, eu faço tal coisa, eu aprendi com a minha mãe, eu sigo tal religião, eu me sinto confortável, eu gosto porque minha mãe me educou assim, com essa Aham. religião". Claro, isso não impede de ele querer fazer, outras escolhas na vida dele, né, religiosas, enfim. Mas é bacana quando a pessoa, eh, carrega essas coisas com esse sentimento de ternura. Muitas vezes Sim. até se a mãe já faleceu, aí que a pessoa carrega com mais ternura ainda. "Puxa, eu aprendi isso com ela, isso me fez tão bem, e eu quero transmitir isso para os outros também", né. Então isso acho que é muito bacana isso que você falou. Eh, a mãe, ela nos dá tudo que tem e que é, Aham. É exatamente hum, isso. né, tentativa, de acerto e erro, é tudo que tem e que é. E graças a Deus, que a gente tem a oportunidade de estar de ter vindo ali no ventre, no seio daquela determinada mulher que nos acolheu na nossa vida. Tem todo um propósito que a gente nem imagina por quê, mas que bom que Deus deu essa missão para minha mãe cuidar de mim, para dona Ângela cuidar de você, para você cuidar das suas 2 filhas, Sim, e é essa coisa toda espalhada no mundo que a gente tem, né. sim, Então sim. eu acho que um dos grandes propósitos que nós temos, né, o que carrego de minha mãe, é assim, vamos sim
olhar para tudo de positivo, saber e conservar no nosso coração, mas vamos olhar para aquilo também que realmente, de repente, a gente não precisa levar, né, Uhum, que o meu caminho, de repente, também pode ser um pouco diferente, eu não preciso repetir, sobretudo quando for questão de erros, eu não preciso errar igual, eu não preciso, pode acontecer? Pode, errei, vou tentar tornar não errar novamente, né. uhum. Mas eu acho que o melhor de tudo que a gente carrega de nossas mães e que a gente deve sempre, 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 eu acho que na maioria dos programas, nossos programas a gente vem falando sempre, é o amor. Essa palavra que possui várias facetas, várias dimensões, né. O amor de mãe é maravilhoso, aproveitando que a gente está aqui pertinho do Dia das Mães, a gente É, quis gravar esse tema, né, exatamente para por quê? Porque mãe é essa figura maravilhosa na vida da gente, muito especial, amo demais a Dona Tereza, e estou feliz que ela tomou a segunda dose da vacina contra a ah, Covid-19, é que a minha também. é A uma minha vitória também já tomou. maravilhosa. Exatamente. E vamos, nós já filhos adultos, também compartilhar aquilo que temos e que somos com as nossas mães. Que nós podemos. Nós temos também, aprendemos e vivemos situações diferentes que elas viveram e temos também para dividir com elas. Eu tenho É certeza que isso verdade. funciona bastante. Ó, hoje a gente ainda não pediu, mas a gente sempre quer curtidinhas, comentários, que você se inscreva, acione o sininho, enfim, aos pouquinhos o nosso canal está crescendo e para a gente isso significa que está fazendo sentido, né? Para alguém está fazendo sentido, e isso faz a gente ficar muito feliz. Acho que a gente já está chegando aí, né, para o finalzinho desse nosso momento de hoje, e aí eu queria contar uma historinha bem curtinha de alguma coisa que a minha mãe fazia comigo e eu não gostava, e eu faço igualzinho com as minhas filhas, que era aonde eu chegava, principalmente quando ela estava nos ambientes de trabalho dela, que era sempre algo muito importante na vida dela. Se eu chegava lá, ela me pegava pela mão e passeava comigo pela empresa inteira onde ela estava e falando: essa é a Tatiana, essa é a Tatiana. E eu morria de vergonha, imagina isso, adolescente. O auge, assim, desse hábito da minha mãe foi quando eu já estava grávida da minha primeira filha, um barrigão enorme, e eu fui buscá-la no trabalho e ela falou: "Ah, entra aqui". E quando eu vi, estava ela me puxando pela mão nos corredores e me apresentando para todo mundo. Alguns já me conheciam, né? Nossa, tá grávida, que barrigão! Enfim, ela fazia isso e eu morria de vergonha. E olha, quase que sem eu nem perceber, eu faço a mesma coisa com as minhas filhas. Aonde eu tô, quando as 2 chegam, ou uma ou outra, eu dou um jeitinho de apresentar, de mostrar foto, de falar, e elas ficam olhando para mim assim: "Ai, mãe, para, por favor, para". Era E isso. você já identificou por que que você faz isso? Um orgulho louco das minhas filhas, ué. A minha mãe tinha orgulho de mim e eu morro de orgulho das minhas filhas. E Pronto, tá tomara que elas explicado. façam isso pelos delas. Isso aí, vamos desejar muito isso. Bom, papo maravilhoso de sempre e Gostoso demais. entramos um tema que a gente acho que a gente navegou tranquilamente, que a gente está falando de amor, mãe é amor, e a gente aproveita então, eu desejo aqui a todas as mamães que nos acompanham, olha, quero desejar as mamães do grupo Supera-te, que é meu grupo de exercício físico, né, que eu participo, todas as mamães elas acompanham a gente no grupo também. Feliz Dia das Mães, que sejam sempre abençoadas. A minha amiga Franciele Paulini, que mora em Minas Gerais, que me fugiu agora a cidade dela, mas é bem distante. A Fran sempre manda uma mensaginha para mim, às vezes eu compartilho com você, né, para você ouvir, É porque ela verdade. gosta de você Um falar beijo bem. grande para ela. A Fran é uma amiga querida, trabalhou comigo aqui em Aparecida um tempo que ela morou aqui, hoje constituiu a família dela lá em Minas, tem uma filhinha linda e tenho certeza que é uma mãe exemplar. Fran,
Um beijo grande para você, obrigado por acompanhar nosso canal aqui, né, Tati. É Beijo verdade, é para verdade. minha mãe linda, maravilhosa. Beijo para dona Ângela, que eu ainda não conheci, mas sei que ela já comentou nossos vídeos lá Já. e nos acompanha. E como a senhora é uma pessoa muito inteligente, comenta mesmo, dá dica pra gente, nos ajuda aí também, viu? Qualquer dia a gente pode convidar ela para falar alguma coisa com a gente, hein, Tati? Ixi, ela vai adorar. Vamos combinar sim. Eu também desejo aí a todas as mães, né, que tenham o seu dia comemorado da forma que for possível, mas com muito amor. Eu acho que é isso que a gente precisa e deseja, né? Precisamos receber e desejamos dar a todo mundo. Um beijo grande para dona Teresa, que eu também não conheço ainda, mas já já eu vou, já já, né, quando puder, eu vou dar um jeito de passar por aí e comer um bolo gostoso. Ela deve fazer bolo gostoso. Faz? Faz. Delícia! Porque essa é Um uma bolo de carência coco. minha, né, a minha mãe não rola não. A minha mãe faz um bolo Coloca de ela coco fazer um assim, bolo, ela bate em mim. ela faz um bolo de coco com uma camadinha de açúcar assim por cima, que fica um pouco É esse que durinho, eu assim, quero. Pronto, já está um combinado. cafezinho. Tudo que eu preciso. Mamães, não se cobrem, vocês são tudo que tem, e a gente tem tudo que vocês são. Muito obrigado por isso. Um beijo grande. Até a próxima semana. Curte, Até. comenta, compartilha. Ah lá, hein?